Caros amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos no bloco Psicologia Espírita, que estuda obras que têm um caráter psicológico, comportamental e que tem uma ponte, uma conexão com os princípios, os fundamentos espíritas. Estamos estudando a obra do espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a obra Pensamento e Vida. E no vídeo de hoje iremos abordar o capítulo 13, capítulo intitulado Filhos. Nesse capítulo, Emmanuel faz uma colocação, uma consideração que toca em temas da psicanálise, da psicologia, do desenvolvimento humano, da formação do ser humano, do desenvolvimento infantil. O capítulo Filhos não é uma abordagem convencional sobre a qual a gente está acostumada a ver os espíritos abordando na literatura mediúnica de uma forma geral, porque aqui Emmanuel está seguindo a cartilha da obra Pensamento e Vida e, portanto, nesse capítulo 13, Filhos, Emmanuel aborda a questão dos filhos sob o ponto de vista da formação dos filhos, da influência dos pais sobre os filhos, do desenvolvimento dos filhos. Portanto, não é uma abordagem, por exemplo, da infância especificamente, é uma abordagem psicológica da influência dos pais sobre os filhos, aliás, uma abordagem psicoespiritual, digamos assim, psicológica no sentido comportamental e espiritual no sentido de que transcende ao corpo, a matéria, a influência, né? O pensamento, no modo de educar, no modo de desenvolver os filhos na vida doméstica, na vida cotidiana, na vida familiar. E logo no início, Emmanuel afirma assim: a criança receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Interessante essa assertiva, né? Chapa cerebral. Chapa cerebral. Isso é interessante a gente aqui entender. Merece aqui considerar, segundo as teses conhecidas da doutrina espírita na sua obra básica, que a criança é um espírito mergulhado num corpo infantil. O espírito não é criança, mas o corpo é infantil. E nessa conjuntura, o espírito, nessa fase da infância, vai, de alguma forma, se apropriando das células corporais, vai se apropriando do corpo no desenvolvimento infantil. O que a doutrina espírita traz de contribuição paradigmática é a ideia de que o espírito nessa fase infantil ele está se apropriando do cérebro, passando, portanto, uma ideia de certa ingenuidade, certa doçura ou certa ausência de malícia, entre aspas, né? O espírito desde cedo revela suas tendências, mostra suas características, mas essas tendências estão relativamente bloqueadas ou amenizadas. Por quê? Porque o cérebro está em formação. O espírito está recomeçando a experiência física, ou retomando uma jornada física, recomeçando, portanto, uma jornada, e nesse princípio, o cérebro ainda em formação, o espírito ainda não expressa todos os conteúdos, as suas características. E essa fase, portanto, da infância é uma fase que ele é mais acessível às influências, ele é mais suscetível às influências. Merece considerar aqui a tese de doutorado da doutora Maria Montessori, que aborda o conceito da mente absorvente. A criança tem uma mente absorvente, ela absorve, ela assimila com mais facilidade, ela internaliza. Daí a tendência à aprendizagem de maneira mais fácil, mais propícia, mais acessível que a criança. A criança é suscetível, ela é mais influenciável. Emmanuel chama nesse capítulo de uma argila que vai sendo modelada. A criança é uma espécie de argila, né? Ela, portanto, sofre uma influência mais contundente, ela é mais influenciável. Por quê? É uma sabedoria da natureza. A maioria dos animais, com 1 ano de idade, já chegaram na vida adulta. Boa parte dos mamíferos, com 1 ano de idade, já procriam, inclusive. Às vezes, inclusive, procriando-se entre si. O ser humano tem fases infantis, primeira infância, segunda infância, e essa infância inicial, principalmente, ela tem uma finalidade maior que é
o espírito está se apropriando lentamente do corpo, está completando o seu processo reencarnatório e, nessa fase, ele é acessível a bons exemplos, a boas orientações. Aliás, ele é acessível a boas e as más, né? Mas pode-se ajudá-lo no seu processo com boas orientações, com bons exemplos, né? Ele traz outras tendências. Traz tendências do passado. E essas tendências em algum momento vão aparecer. Mas nessa fase infantil, ele é mais impressionável, entre aspas. Ele é mais influenciável, no bom sentido da palavra. Ele é mais sugestionável. E isso faz com que ele possa, de alguma forma, ser tocado, ser sensibilizado, ser impulsionado por boas práticas, por bons hábitos que vão ajudá-lo a vencer os seus desafios mais tarde na vida adulta, na vida juvenil e assim por diante. Então, não é à toa que a gente tem uma infância muito larga. É um mecanismo que a providência, que a natureza nos proporcionou para fazer com que nós possamos nos munirmos de recursos, de instrumentos a fim de vencer determinados desafios. Ou então, quando é negativo, nós recebemos influências negativas e aquilo nos marca de tal forma que não apenas vai marcar durante toda a vida, que é o que Emmanuel fala nesse capítulo, até a velhice, como também pode ser uma influência que faz com que ecloda as tendências mais negativas, os conteúdos do inconsciente mais perturbadores que estão em nosso inconsciente do passado e que uma influência educacional negativa, uma educação que deseduca ou uma educação disfuncional, uma educação que não é bacana, que não é saudável, pode proporcionar, pode impulsionar o indivíduo a liberar aquelas tendências que deveriam ser trabalhadas e elaboradas com o processo educacional. Então é interessante essa ideia de que o cérebro infantil é uma chapa que nós colocamos aí conteúdos. Emmanuel está fazendo alusão aqui à chapa da máquina fotográfica, a chapa da câmera, sobre a qual a imagem é colocada, né? O flash e assim por diante. Então, é o cérebro, né? Ele utilizou uma metáfora, né? E aí ele vai dizer, nesse mesmo capítulo, que a palavra escrita não tem a mesma repercussão contundente de uma palavra falada e de atitudes do dia a dia. Ele chama de palavra falada e exemplo vivo, que tem um poder muito maior no sentido educacional, no sentido da influência, do que a palavra escrita. Porque a palavra escrita está ali a letra, não tem o tom de voz, não tem o poder da entonação, da ênfase que a gente dá, né? E aí, Emmanuel toca numa questão muito interessante que até hoje, é motivo de discussão, de reflexão, que é essa ideia, né, dos meios por escrito e hoje os meios virtuais, né? Até que ponto, por exemplo, uma relação virtual tem a mesma semelhança ou a mesma categoria de uma relação presencial, né? Mas aqui Emmanuel está tomando aqui uma linha, que é uma linha com a qual eu concordo, que é essa ideia de que a convivência é diferente de um contato virtual. A convivência presencial é diferente de uma convivência virtual. É diferente. Não é aqui um discurso de quem já está no retrocesso, que não acompanha as tecnologias e que não está averso aos meios de relações virtuais, não é isso, de maneira nenhuma. Mas a palavra falada, diz Emmanuel, tem um poder de indução, e aí ele diz, tem também uma ação magnética, uma irradiação magnética que não é muito percebida, não é muito perceptível, inclusive, do ponto de vista da percepção comum. E isso é importante a gente tentar, porque aqui a gente pode aqui elastecer esse conceito de Emmanuel para, por exemplo, relações virtuais, né? Educação, por exemplo, de filhos não pode ser uma educação por WhatsApp, por redes sociais. As redes sociais podem ser recursos para ajudar, né? Aqui a gente pode, inclusive, elastecer para as questões que na minha área, psicologia, se discute, né? Terapia online, terapia à distância, né? E eu não vou entrar por esse tema porque não é o tema nosso, porque tem muita coisa para se falar sobre esse tema, né? Mas aqui é interessante a gente pensar que é o seguinte, que há algo numa relação virtual que se perde ou que se limita, não que não seja importante, não que a gente não possa estabelecer interações de afeto e etc., mas há algo que se perde na relação virtual
que não substitui a relação presencial da palavra falada, mas sobretudo da convivência e dos exemplos vivos. E isso é importante a gente aqui considerar. Exemplos vivos, como ele coloca. Então, é essa tônica que Emmanuel vai levantar sobre essa questão dos filhos, né? Dizendo que naquele momento ali, e aí Emmanuel alude a uma questão que em outra obra dele ele fala especificamente que está de acordo com a psicologia. É impressionante isso, né? A psicanálise e a psicologia, inclusive a psicanálise freudiana, quando fala sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Fase oral, fase anal, fase fálica, as fases infantis do desenvolvimento psicossexual, já que na teoria freudiana a libido permeia todas essas fases de desenvolvimento, né? O desejo é o motor do psiquismo, né? Por excelência, que impulsiona o desenvolvimento das instâncias da estrutura psíquica. Vai dizer Emmanuel, e na obra, se não me engano, O Consolador, e em outras obras da literatura mediúnica, que confirma a tese da psicanálise e da psicologia de que do 0 aos 7 anos é a fase, digamos assim, mais importante da formação, né? A psicanálise fala da formação psicossexual, da elaboração e conclusão do complexo de Édipo, do complexo de castração. Eu não vou entrar por esses termos agora, porque a gente vai mais tarde examinar todos esses termos aqui e estudar aprofundadamente quando a gente estiver estudando a obra do Espírito Joana de Ângeles, que aborda tudo isso. Então, mas se fala sobre isso, né, sobre essa construção psíquica, de que a influência dos pais é muito significativa, a ponto de Emmanuel dizer que o indivíduo vai muitas vezes levar para a vida adulta, até a velhice, para toda a vida, as marcas do discurso falado, mas sobretudo da vivência do dia a dia, das interações que ele assimilou, que ele internalizou, aqueles modelos que ele foi internalizando na vida infantil do 0 aos 7 anos. Por que do 0 aos 7 anos? Porque do 0 aos 7 anos nós temos aí o espírito mergulhar propriamente na matéria, né? Porque a reencarnação, a gente sabe disso por Allan Kardec, começa na fecundação, mas não acaba na fecundação, inicia-se na fecundação e é definitiva no sentido de que não há mais como o espírito recuar no sentido de dar espaço para outro tomar lugar dele. Ele pode até recuar e gerar um abortamento espontâneo na gravidez, mas a reencarnação se inicia na fecundação, se desdobra mais adiante, e a partir dos 7 anos de idade ela se completa relativamente no sentido de que, a partir dali, o espírito começa a tomar conta do seu patrimônio efetivamente, né? Então tem a ver com estrutura cerebral, com desenvolvimento cerebral, que Emmanuel coloca aqui na obra, que Emmanuel aborda aqui na obra de uma maneira excepcional, né? E faz alusão a essas estruturas psíquicas, né? Essas fixações, né? A gente sabe que a influência paterna, a influência materna, a psicanálise fala isso, né, nas fases infantis lá, né, a mãe, a vinculação com a mãe, mais tarde a permissão da mãe na psicanálise para a entrada do pai, e aqui a gente está falando de função materna e paterna, né, a mãe com as suas tendências mais características do acolhimento, o pai com as suas tendências mais características de estruturação, no sentido da regra, da autonomia, da liberação. Não que não haja emoções femininas no homem e no pai e emoções masculinas na mulher, né? É claro que há também a sensibilidade e a tendência menos ativo, quase sempre, mais inconsciente, menos desenvolvido no homem do acolhimento e da maternagem, e há também tendências na mãe e na mulher da energia, da proatividade e do estabelecimento de regras, né? Que é essa característica da função materna e função paterna, né? Enquanto a função materna é acolhedora e dá a ideia do laço, né, de afetividade, a função paterna tem a ver, é uma função formadora, né? Tem a ver com a formação, né, nesse sentido. Considerando que nessa fase, portanto, da infância, e Emmanuel vai dizer isso, que os filhos assinalam, portanto, o ingresso de uma responsabilidade maior em relação aos pais. Os pais se matriculam numa responsabilidade maior diante da providência quando têm filhos, porque são, na verdade, filhos de Deus que estão temporariamente emprestados sob a sua tutela, a sua responsabilidade. Deus empresta uma alma para uma outra alma
que já tem um amadurecimento biológico para encaminhá-la. Allan Kardec diz isso de maneira belíssima em A Gênese, vai dizer que a providência divina cuida dos seus filhos através do instinto materno e paterno. E Kardec fala isso, inclusive, no reino dos animais, né? No reino dos irracionais. Né? O instinto de procriação, de reprodução, o instinto gregário de sobrevivência da espécie é uma forma de Deus cuidar dos seus filhos. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte: excetuados aqueles que transcendem aos nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles, os filhos, nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis, que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que com exceção dos espíritos muito amadurecidos e missionários, que já vêm com a tarefa particular e que se sobrepõem ao meio e até vão além da cultura familiar, da cultura convencional, sempre os filhos vão sofrer influência dos reflexos mentais dos pais. Aquela influência será uma marca, um padrão, um repertório que acompanhará os filhos em crenças, em valores, em forma de funcionar a vida inteira. Com exceção dos espíritos missionários, todos nós, espíritos de condição mediana, somos influenciáveis por essas marcas na infância, que vão fazer o nosso modo de funcionar. Isso, de alguma forma, Emmanuel está dando razão à psicanálise freudiana, que fala até de um certo determinismo psicológico da influência ali da vida infantil sobre a formação do sujeito, né? Determinismo psicológico que até mereceu críticas, né? Recebeu críticas de outras escolas de psicologia, de psicanálise, né? Esse determinismo psicológico, né? Na formação do sujeito, do complexo de Édipo, né? Do desenvolvimento do inconsciente e assim por diante. Mas Emmanuel está dando razão, está dizendo que existe marca. E se a gente for parar para examinar, veja, por exemplo, os grandes, eu sempre cito isso, veja, por exemplo, os grandes títeres e facínoras da humanidade. Veja aqueles que, por exemplo, desenvolveram o genocídio, a morte em massa, que desencadearam guerras, que geraram o pavor. Quase sempre você vai ver uma criança maltratada, abusada e violentada na infância. Quase sempre. Isso não justifica, é claro, a reação agressiva e violenta, mas pelo menos explica. Pelo menos dá uma ideia de que aquela criança que foi maltratada, que foi agressiva e que não teve evolução espiritual, estrutura psicológica trabalhada em outras encarnações para se sobrepor e para ter aquilo que se chama resiliência diante de uma situação aversiva dessa, reagiu muito mal. Se você examinar, por exemplo, a vida dos grandes homens que desencadearam guerras e mortes em massa, Hitler, Stalin e outros, veremos quase sempre uma criança maltratada em casa, uma criança violentada. Então, é importante a gente pensar nisso, que nós sofremos a influência, né? Por isso, a ideia que o espírito tem o seu livre-arbítrio não exclui a importância da educação, da influência, porque, ele recebeu influência educativa, mas aí ele tem o livre-arbítrio para depois escolher, etc., e depois ser diferente. A gente não pode também se basear nos espíritos evoluídos, que são referências maiores, que são exemplos e que são estruturas emocionais mais bem trabalhadas, né? Isso não exclui a ideia de que a importância de que a educação tem na infância, na formação dos sujeitos, e que, para a maioria quase absoluta dos espíritos, essa influência marca de uma maneira indelével, ou pelo menos de uma maneira bastante contundente. Emmanuel diz que há um magnetismo. A gente não estuda magnetismo no passe, na hipnose, o magnetismo do carisma dos oradores que falam, que arrebatam as multidões, que influenciam as pessoas. O magnetismo que existe numa terapia, numa sessão de terapia, a influência do analista, do psicanalista sobre o sujeito, paciente, cliente, né? Existe ali a chamada relação transferencial de Freud, é também uma relação que tem uma espécie de indução, né? Uma espécie de magnetismo. A gente estudou isso em capítulos anteriores, né? Não é uma hipnose propriamente dita, mas um professor que está na sala de aula conduzindo os alunos, ele está envolvendo-os, né? Não quer dizer envolvendo-os no sentido negativo, de manipulá-los, mas está induzindo-os com seu raciocínio, com seu pensamento, né? Uma doutrinação espiritual, etc. Então, imagina a relação pais e filhos.
Né? Emmanuel está dizendo que existe um magnetismo, existe uma irradiação ali dos pensamentos dos genitores sobre os filhos. Né? Uma marca ali, né? Importante. Né? Inclusive, no sentido de desenvolvimento de uma maturidade psíquica. Né? A criança tem aquela ideia da dicotomia, né? O bem está de um lado, o mal está do outro. Né? À medida que ela convive, ela vai amadurecendo esses conceitos. Né? Na psicanálise freudiana, é muito comum a gente falar que amor e ódio, raiva e alegria convivem. Né? Não tem uma coisa separada uma coisa e outra, na verdade eles convivem. Chegando, inclusive, a afirmar alguns autores da psicanálise, baseado no próprio Freud, nas pulsões, tânatos e eros, que um não vive sem o outro. Né? Que ódio e amor parecem estar convivendo e serem lados de uma mesma moeda. Não vamos abordar aqui a tese espírita, né, sobre o amor e ódio, porque, na verdade, do ponto de vista espírita, há um elemento mais complexo, mais profundo aí, né? Mas do ponto de vista da psicanálise convencional, da psicologia, né, ódio e amor, raiva e alegria, antipatia e afeto e hostilidade convivem juntos, não estão separados, né? Convivem, inclusive, no mesmo tipo de relação e no mesmo afeto. Né? E a criança, a princípio, ela está sendo introduzida para essa maturidade, para essa maturação. Né? Que, a princípio, uma coisa é boa e outra coisa é má, estão afastados. Né? A princípio, na convivência com os pais, ela vai lidando com esses sentimentos. Que da mesma forma que ela ama os pais, em alguns momentos ela fica com raiva dos pais, que ela odeia os pais. Da mesma forma que ela venera a figura paterna e a figura materna, tem momentos de raiva que ela deseja a morte dos pais. E não há nenhum problema nisso no sentido do desenvolvimento infantil. Por isso eu comecei o capítulo dizendo que esse capítulo é uma abordagem não da infância, mas uma abordagem da condução dos espíritos encarnados responsáveis pela infância. Ou seja, responsável por receber os filhos. É muito mais uma mensagem para aqueles que se candidatam a ser pais, do que uma análise sobre infância e sobre... Nós que fizemos aqui, e fizemos pinceladas aqui sobre infância e sobre filhos, mas o capítulo de Emmanuel centraliza em recomendações, em orientações e enfoques sobre o papel e atuação dos responsáveis, daqueles responsáveis pelo amor parental, né, que pode ser pai e mãe, mas pode ser outras pessoas, né, sobre a vida daqueles espíritos que estão na condição de filhos, né? O benfeitor acaba a mensagem dizendo: acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa, a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Portanto, a infância que a gente cuida hoje será o retrato do nosso futuro amanhã. E aí tem a ver com... Emmanuel fala isso de maneira bem sutil, mas tem a ver com desenvolvimento cerebral, com desenvolvimento de estrutura cerebral, de arquitetura cerebral. Dá um tchau pra câmera. Tchau, oi.